Faustino, tricolor no ar, todo mundo a se animar. Fala, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Vamos trazer os principais assuntos, as principais informações do São Paulo Futebol Clube. As últimas informações, os últimos acontecimentos. Pois é, tem treinador de São Paulo pulando o muro. Peraí, pulando o muro? Gente, uma troca absurda, podemos dizer assim. Alan Barcelos, Milton Cruz, vamos falar já sobre isso, além de outros assuntos, outras informações. O que levou ali, portanto, o Alan Barcelos pedir demissão. Gente. E aí, o torcedor de São Paulo já começa a falar a seguinte frase: Rafinha e Rui Costa estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. Vamos trazer tudo isso e muito mais para você nesse vídeo de hoje, porque vamos pegar de surpresa com o pedido de demissão ali do Alan Barcelos, né? Vamos trazer aqui na íntegra para você outras informações, né? Todo mundo tá repercutindo demais a demissão, né, do treinador. O Alan Barcelos está de saída do São Paulo, técnico de 33 anos, pediu demissão, está livre no mercado. Palmeiras abriu conversas e é o favorito para contratar o treinador. O pedido de saída vem cerca de 2 meses após Harry Macias, presidente do clube, prometer que o Barcelos faria parte da comissão técnica do time profissional. A promessa não foi cumprida. Aliás, nenhuma promessa é cumprida dentro do São Paulo Futebol Clube. Dentre outras, claro, razões, Alan optou por seguir novo rumo. Informações foi antecipada aí pelos colegas jornalistas sobre o pedido de demissão do técnico Alan Barcelos. Perdemos talvez ali uma última coisa boa do clube, né? Uma aposta que poderia ser no futuro o treinador da equipe principal do São Paulo. O que prometeram para o Alan Barcelos, segundo foi colocada ali a público, é que não cumpriram. E o Harry Macias, assim, quando assumiu o São Paulo, prometeu para o Alan Barcelos que ele ia participar da comissão permanente, né? Ele ia participar da comissão permanente do São Paulo no time profissional. E muita gente está falando com a chegada do Roger Machado, foi o estupim ali da situação que já vinha há 2 meses para que ele não pudesse mais continuar no São Paulo, certo? Ele pediu demissão. O técnico Alan Barcelos, que comandou o São Paulo na Copinha, ele pediu demissão do São Paulo. O treinador sentiu desvalorizado após promessas não cumpridas pela diretoria atual, que incluiriam a integração à comissão técnica profissional e até a possibilidade de comandar o time principal no futuro. A chegada do Roger Machado foi o estupim para a decisão. Agora, Alan Barcelos abriu negociação com o rival Palmeiras para assumir a equipe sub-20 do Verdão. Olha, eu me lembro que na diretoria anterior, né, o Júlio Casares falava isso mesmo, né? Não agora o Alan Barcelos, mas está sendo preparado para ser no futuro o treinador do time principal, né? Do time principal, não técnico da base, multicampeão. Alan Barcelos pediu demissão, ele mesmo pediu demissão por falta de cumprimento, né, por parte da diretoria, do São Paulo Futebol Clube. Então, acabou. Alan Barcelos está aí negociando para o rival verde. Pediu para pular de muro? Não, ele não pediu para pular de muro. A incompetência que o São Paulo São Paulo, a instituição que vem sofrendo nas mãos desses dirigentes há muito tempo, mas provando mais uma incompetência que deixou o Alan Barcelos escapar. Se prometeu, cumpra. Prometeram para ele, queria fazer a integração da base ao profissional e da comissão permanente do profissional, mas não foi, não cumpriram.
né, é o que está sendo colocado a público que não cumpriram. Então, após promessas não cumpridas pelo senhor Herman Massis, presidente do São Paulo, o Alan Barcelos pediu demissão, deixou o cargo de treinador do Sub-20 do São Paulo. E o pior não é isso, gente. O pior não é isso. Tem mais coisas por aí. E quem pode substituir o Alan Barcelos? Quem será o substituto? Enquanto isso, o Milton Cruz, que processou o São Paulo, segue sendo da comissão permanente. Seja com Zubeldia, com Crespo, com Roger, Carpini. E a gente só tem que dar parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Como o São Paulo vai evoluir nas mãos dessas pessoas? A diretoria do São Paulo hoje virou motivo de chacota quando traz o Roger Machado, com quase 90% de rejeição por parte do torcedor. Ele faz 4 jogos, ganha 2 e perde 2. Perde os 2 mais importantes que ele não poderia perder. O Rui Costa e o Rafinha estão acabando com o São Paulo, segundo o torcedor de São Paulo. E vinha ganhando o respeito do torcedor, os dois. Os torcedores de São Paulo, o torcedor de São Paulo vinha até depositando, escutem só, vinha até depositando um grau, né, um grau de confiança nos dois. Principalmente no Rui Costa, que fazia parte da diretoria do Júlio Casares. Meus amigos. Então tá aí, Alan Barcelos deixa o São Paulo, pediu demissão e o caminho do treinador do Sub-20 deve ir para o Palmeiras. O São Paulo vence na justiça, a antiga parceira terá que indenizar o clube. A FGO, empresa que realizava a prestação de serviços de alimentos e bebidas do Morubis e teve o contrato com o clube rescindido por suposto indícios de má-fé, processou o clube e acabou sendo derrotada. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é que a antiga parceira deverá pagar cerca de 792 mil à agremiação, além dos custos iniciais do processo. A decisão ainda cabe recurso. E aí o São Paulo entrou na justiça contra a empresa Milclean, empresa responsável pela limpeza do complexo social do Morubis. No total, o time tricolor discute 3,7 milhões entre pagamentos devidos que podem ser compensados e multas por descumprimento contratual, galera. O São Paulo quer o reconhecimento, né, dos valores, com restituições referentes a valores pagos a mais pelo clube em virtude do fornecimento de quadro operacional menor do que o previsto em contrato, além de uma multa de 615.444,70 que seriam compensados do devido pelo clube a Milclean pelos serviços prestados entre dezembro de 2025 e março de 2026 e ainda a condenação da empresa a pagar aí mais de 1 milhão. Então vamos lá. O São Paulo entrou na justiça contra a empresa Milclean e acabou, né, vencendo, né, a limpeza, a empresa que fazia a limpeza ali no complexo social do Morumbi. Mais uma, São Paulo engatilhando aí para engatilhando, lembra bem o Roger, né? Engatilhando, que é isso. Vamos lá. Vamos falar de públicos, né? O São Paulo em 2026, o São Paulo que teve o momento, o maior público, né? Foi o jogo contra o Palmeiras no sábado, que acabou sendo derrotado. Mais de 54 mil pessoas estiveram presentes no Morubis. 54.210. O menor público foi contra a Chapecoense, né? Que foi não foi no Morubis, mas foi na arena, aliás, no estádio da Portuguesa, né, gente? No Canidé. São Paulo venceu por 2-0. Lá só compareceram 13.493 pagantes, tá? Então, o São Paulo hoje é dono do maior público do futebol
brasileiro nesse momento. No Morumbi, no último sábado, mais de 54 mil pessoas estiveram presentes. A questão da demissão do Roger ou não, a pressão é grande sobre o São Paulo. A pressão é grande sobre o São Paulo. Muito grande mesmo. A questão é o seguinte: a diretoria de futebol de São Paulo mantém prestígio junto à cúpula do clube mesmo diante da sequência de derrotas e da perda da liderança do brasileiro sob o comando do técnico Roger Machado. O Hélio Maciel não cogita mudanças na gestão neste momento. Internamente, a sinalização é de confiança mantida em Rui Costa e Rafinha, responsáveis pela condução do futebol do São Paulo. Lembrando, hoje, os responsáveis pela condução do futebol do São Paulo gira em torno de Rafinha e Rui Costa, principalmente do Rui Costa, tá? Gira em torno dele, certo? Então, só para lembrar aqui, o futebol está entregue a Rui Costa e ao Rafinha. Teve um jornalista que falou o seguinte, né? O Harry Macis, ele cede pressão. Se pressionar, ele vai ceder. Então, já está todo mundo atento nessa situação aí, dessa sequência que o Roger Machado vai ter pós-data FIFA. E aí, vamos lá. Como explicar a não utilização da base, dos jovens jogadores da base no time profissional, depois da chegada do Roger Machado? O Crespo vinha relacionando, chegou até a colocar alguns, né? O Lucas jogou com ele de lateral esquerdo, ala esquerda, ponta esquerda, não sei. O Pedrinho, que é o Pedro Ferreira, também chegou a jogar com ele, né? Naquele jogo contra a Portuguesa. Ele achou um passe, achou o Caleri para fazer um golaço. Mas desde a chegada do Roger Machado, esses jogadores não são mais relacionados, não estão sendo mais relacionados. Não são mais relacionados, tá? E a última, e tem uma informação aqui que o superintendente da base do São Paulo é convocado pela CBF. Olha só, o superintendente da base do São Paulo, né? Nas últimas semanas, a seleção brasileira sub-20 foi convocada para a data FIFA deste mês de março, na qual realizará 2 amistosos contra o Paraguai. E a base são paulina não poderia ficar de fora da convocação dentro e fora de campo. Marcos Bisotto, superintendente das categorias de base do São Paulo, foi convidado pela CBF para integrar a delegação brasileira, fazendo parte da preparação para os confrontos contra a seleção paraguaia. Já dentro das 4 linhas, Diodinei, Pedro Ferreira e Luca, jovem promessas do tricolor, foram convocados para defender a amarelinha. Seleção brasileira sub-20 enfrenta o Uruguai no dia no dia 28 de março, às 19 horas no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e no dia 31 de março, às 16 horas, no estádio do Canindé, na capital paulista. Lembrando que Luca, Diógenes e também Pedro Ferreira desfalcam do que seria o que eles poderiam participar além do treino, né, nos profissionais, então não estarão envolvidos porque vão servir a seleção brasileira de sub-20. São Paulo conheceu seus adversários nas Copas. Na Copa do Brasil, São Paulo vai encarar o Juventude. Jogo de ida no estádio do Morumbi. Ainda data a ser definida. Jogo da volta no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. E claro, São Paulo também vai encarar aí a Sul-Americana, né? O próximo adversário de São Paulo na Sul-Americana é esqueci o nome, isso lá, River, né? Esse time aí é muito Boston River. Galera faz cada nome de time meio maluco. Aí complicado. O São Paulo e o Oscar estão acertando os últimos detalhes para a rescisão do contrato. O jogador que vai se aposentar. Segundo, depois que assinar a rescisão de contrato, Oscar
irá se aposentar. Fazia muito tempo, já mais de 10 anos bolando aí, 10 anos, eu tô sendo irônico, claro, né, gente? O São Paulo vinha tentando aí a rescisão contratual do Oscar. Até agora, né, agora parece que saiu informação aí que está tudo bem encaminhado para a renovação, tá bom? Mais grana entrando no São Paulo, mais renovação. Pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para vocês não perderem um só conteúdo. Multa rescisória da renovação São Paulo e New Balance até 2030 chegará na casa de 200 milhões. Cláusulas escadinha, né? Caindo assim na casa de 25 milhões no ano. Começa em 200, no próximo ano 175, até 2032 será de 50 milhões. O Conselho Deliberativo ainda vai votar pela aprovação. E aí, você é a favor ou contra da renovação do São Paulo com a New Balance? Eu não gosto, não queria que o São Paulo renovasse, né? E renovar com a aplicação dessa multa. São Paulo vai faturar 40% a mais após a renovação com a New Balance, certo? Entre os FIIs e outros complementos a mais. Na próxima de ser aprovada no Conselho de Administração, a pauta caminhará em breve ao Conselho Deliberativo para chegar a uma votação, tá certo? Isso mesmo. Um abraço, esse foi o vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para a galera.